Amém? Abram a Bíblia de vocês, por favor, lá em Mateus, capítulo 6, que a gente vai dar sequência no Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre oferta, oração e jejum, conforme o Senhor Jesus ele abordou esse tema nesse capítulo 6. Amém? Então, abram lá, por favor, em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vocês acharam? Espera mais um minutinho. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Ajuda aos necessitados. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. No versículo 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quando a gente vai falar sobre esse bloco do Sermão do Monte, onde Jesus vai abordar sobre a oferta, oração e jejum, o que a gente já precisa deixar aqui reforçado e a gente entender na prática? Que Jesus, ele não aborda, que ele não questiona se os seus discípulos, se as pessoas, elas estavam jejuando, se elas estavam ofertando ou se elas estavam orando. Porque quando nós lemos o texto, a gente vai entender que Jesus ele já esperava que os seus discípulos tivessem essa prática. Qual prática? Ofertar, jejuar e orar. Mas essa oferta não é só necessariamente no templo ou na igreja. Essa prática de oferta é ter um coração generoso que oferta na vida do próximo. Então, Jesus, ele deixa muito claro assim, que ele não está preocupado se os seus discípulos estão ofertando, ou se eles estão jejuando, ou se eles estão orando, porque para ele é uma prática que deve ser feita diariamente, constantemente, e não tem discussão se você está fazendo ou não. Então, lendo o Sermão do Monte, que a gente já pode colocar em prática e a gente pode se examinar, entender se a gente está ofertando, se a gente está orando e se a gente está jejuando. Então, se hoje você se examinando, você não tem uma dessas práticas, eu te convido a pedir a ajuda do Espírito Santo para ele te orientar e te motivar, porque afinal é ele que nos convence, é por ele que nós somos motivados a jejuar, a orar e a ofertar. E aí, sobre oferta, meus irmãos, eu quero falar que, por mais que a gente vai falar de oração e de jejum, acho que foi o que mais mexeu assim no meu íntimo, o que mais tocou no meu coração quando a gente começou a estudar sobre o Sermão do Monte, porque é uma prática assim maravilhosa e é uma prática onde você pode, no dia a dia, você provar em ser um canal para a manifestação da glória de Deus. O que eu quero te dizer com isso? Jesus, ele vai exortar falando que os hipócritas, eles vão nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Então, quando eles vão ofertar, eles estão em busca de serem reconhecidos e serem aplaudidos pelos outros. E aí, nesse bloco do sermão, a gente vai ver que Jesus ele vai aumentar o nível da lei e para nos ensinar o entendimento dele, que ele já está olhando aqui para a intenção do nosso coração. E os religiosos, aqui nessa passagem que a gente está lendo, são aqueles que iam nas sinagogas e nas ruas ofertar, mas o coração deles não estava ali para ajudar o próximo.
O coração deles, a intenção deles estava ali para buscar aplausos. Ou seja, eles eram hipócritas. Eles não estavam ajudando porque eles queriam ajudar. Eles estavam ajudando porque eles queriam mostrar que eles eram pessoas boas, que eles queriam praticar as boas obras. Afinal, eles estavam praticando a lei. E aí Jesus revela que ele já tem a oferta dele, ele já tem a recompensa deles. E quando eu fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, como assim a recompensa? Porque eles são hipócritas, eles estão indo na rua e na sinagoga para ofertar na vida dos irmãos, mas eles mesmo assim ganham recompensa. Que recompensa é essa que eles estão ganhando? Porque afinal, eles não estão com a intenção certa. Eles não estão ofertando porque eles estão ali sendo conduzidos por Deus, ou porque está com íntima compaixão, ou porque querem ajudar os outros. Eles estão ali para ganhar aplausos. E a gente estudando, eu aprendi que a recompensa é o aplauso. Então, se o nosso coração ela tem a intenção de ofertar na vida do outro, ou até mesmo ofertar na igreja, para que os outros vejam que a gente é bom, para que os outros vejam que a gente está ofertando, para que os outros vejam que a gente está cumprindo o mandamento do Senhor, uma lei, uma instrução do Senhor, o que a gente vai ganhar, a nossa recompensa, é só aplausos. A gente está ganhando a recompensa dos homens, o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens. E aí, de novo, o Espírito nos conduz a nos examinarmos e entendermos que aquele que praticam a oferta, que dão a oferta, o nosso coração, quando ele oferta, é em busca de ajudar o próximo, a fazer a vontade de Deus, ou a intenção do nosso coração é buscar aplausos. E talvez você fale assim, não, mas eu não faço isso, meu coração não é desse jeito. E algo que o Senhor ministrou no meu coração enquanto eu preparava a palavra era para a gente ter essa prática do examinar a nós mesmos, assim como a gente faz na Santa Ceia. Porque só o Espírito pode nos conduzir e nos ensinar se a gente está fazendo certo, se a gente não está. É Ele que vai nos convencer. Então, no examinar, aqui é lindo, porque Jesus também está mostrando que a gente pode olhar por fora, uma boa pessoa ofertando, e a gente achar que aquela pessoa, nossa, ela tem um bom coração, ela é um discípulo de Jesus, ela está sendo conduzida pelo Senhor, mas só o Senhor conhece o coração daquela pessoa e sabe se aquela oferta é do Senhor ou se aquela oferta é para ganhar aplausos. Então a gente pode se examinar, porque aqueles de fora não podem contemplar o nosso coração. Aqueles de fora não podem ver exatamente qual é a intenção do nosso coração, mas o Senhor pode e o Espírito pode nos revelar e nos mostrar que a nossa intenção ela está sendo má e ela não está sendo conforme a vontade de Deus. E aí na oferta também, o que o Senhor nos ensina nessa passagem, que ele fala assim, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Em seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O que acontece aqui? Que às vezes o nosso coração quer os aplausos de fora. E talvez você não seja essa pessoa que quer o aplauso de fora, né? O prestígio dos homens de fora. Mas, no íntimo do seu coração, você está se aplaudindo. Você não quer o reconhecimento do outro, mas você oferta porque você sabe que é da vontade de Deus, é uma instrução de Deus. Mas no seu coração, no meu coração, a intenção é a gente se vangloriar. Olha como eu sou bom. Olha como eu pratico a palavra de Deus, a vontade de Deus, e a gente se aplaude, a gente se vangloria com isso que a gente está fazendo de bom, e o Senhor está falando, não é bom, e a sua recompensa não vai ser o aplauso de fora, mas a sua única recompensa vai ser o seu próprio aplauso. E a recompensa dos homens e a nossa recompensa, ela não vale de nada. Então, se você está ofertando hoje, e eu digo ofertar, no sentido de que você pratica isso porque você vê que Jesus ensinou a você ter um coração generoso e tudo mais, mas a sua intenção é uma dessas duas, eu te convido a se examinar assim como eu me examinei e mude essa prática, mude essa intenção do coração. E o único que pode mudar e transformar isso é o Espírito Santo. Então,
peça ao Espírito para Ele te conduzir e você ter esse coração transformado. Comece a praticar a oferta, mas comece a praticar a oferta da maneira, com a intenção correta. E qual é a intenção correta? A gente leu aqui, né, que tem que ser em segredo. E aí vem a dúvida, o em segredo é porque a gente não pode mostrar que a gente está ofertando, tem que fazer tudo no oculto? Não. O em segredo significa que o nosso coração está intencionado em fazer para o Senhor, para que o Senhor se agrade, para que o Senhor seja glorificado. Não é para que o irmão ou para que na igreja as pessoas vejam que a gente está ofertando. A gente pode pegar um exemplo, você vem dizimar aqui, hoje é no Pix, né, a maioria. Mas se vem alguém aqui à frente ofertar, a gente não consegue julgar se aquela pessoa está tendo uma intenção boa ou ruim. Se a intenção dela é para ganhar aplauso dos homens, ou aplauso dela mesma, ou se ela está fazendo para o Senhor. Quem está de fora não consegue ver isso, mas o Senhor, Ele contempla e Ele sabe o nosso coração. Então, quando a gente for ofertar, não significa que você não vai querer vir aqui na frente dar um dízimo, uma oferta. Aqui não significa isso, mas significa que o seu coração está para fazer aquilo para o Senhor. E aí, o que eu falei para vocês que me tocou muito, que eu quero muito que vocês peguem isso e vocês vivam isso no dia a dia de vocês, que eu já passei por isso e é incrível. Que ele fala assim, sobre a recompensa daqueles que fazem em segredo, está no livro lá do John Stott, não sei se eu falei certo, mas está lá, e ele fala nessa parte de oferta assim: provavelmente, a única recompensa que o amor genuíno deseja quando faz uma oferta aos necessitados é ver a necessidade aliviada. Quando os que têm fome são alimentados, os que estão nus, vestidos, os doentes curados, os oprimidos libertados e os perdidos salvos, o amor que instigou nossa oferta se satisfaz. Esse amor, que é o próprio amor de Deus expresso por meio de nós, traz consigo suas próprias alegrias particulares e não deseja outra recompensa. Sabe por que isso é lindo? Porque se o seu coração é um coração que deseja ofertar e é um coração generoso, ele não vai estar fincado os olhos nos aplausos das pessoas. O seu coração ele vai estar motivado. Eu vou falar isso porque é muito bom viver isso na prática. Você vê a pessoa recebendo a sua oferta e ela fala assim: nossa, Jesus, Ele me respondeu. Você ficar alegre porque quando você olha para aquela pessoa e ela vê o Senhor agindo, e talvez ela nem conheça Cristo, mas ela fala assim: ai, Deus me ouviu, eu orei isso no secreto, eu falei com Ele no meu quarto, e do nada você veio e me trouxe uma cesta, pastor Madiel. E aí você acha que é só uma cesta, mas é Jesus, por meio do Madiel, indo naquela casa, levando a cesta e aliviando o necessitado. Entende como isso é poderoso? Você viver na prática. Assim, talvez você fale assim: Deus, eu quero liberar uma palavra profética, a pessoa ver o Senhor se revelando. Isso é grandioso e é poderoso. Mas Jesus está te convidando a falar assim: leva um pão lá na vizinha, porque ela está com vontade de comer pão e ela está grávida. Aí você dá um pão para ela e ela vai falar assim: uau, eu estava com tanto desejo de comer um pãozinho. E ela vê Jesus. Porque, gente, eu queria colocar nas minhas palavras, falar do meu jeito, mas assim, isso aqui está muito lindo do livro. Foi o que mais me impactou. Quando os que... ele fala assim: o amor genuíno deseja, quando faz uma oferta aos necessitados, é ver a necessidade aliviada. Então, a motivação da oferta tem que ser: eu quero aliviar essa necessidade. E eu quero te convidar a pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu não tenho tanto para dar. Talvez eu não tenha muito de salário, talvez eu nem tenha emprego. Ou, Senhor, eu tenho muito, olha como o Senhor tem me abençoado. E eu quero te convidar nos próximos dias, pode começar por hoje, tá? Pedir para o Espírito: qual é a necessidade que o Senhor quer aliviar hoje? Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade do meu próximo, Senhor, que o Senhor quer se revelar? Porque,
irmãos, não tem nada melhor do que ouvir: nossa, você foi instrumento de Deus. Não, e é essa alegria que está nesse livro, sabe? Não tem alegria melhor. Os aplausos podem te trazer uma alegria, o seu próprio aplauso pode te trazer uma satisfação, mas a satisfação do Evangelho sendo manifestado na terra e você ver Jesus sendo glorificado pela sua atitude, meu irmão, não tem alegria melhor, não tem. Você fica todo bobo, porque você fala assim: meu Deus, era só uma cesta, meu Deus, era só uma feira, meu Deus, era só uma blusinha, era só uma fralda, era só um pix. E para a pessoa era Cristo sendo revelado. E para a pessoa era: nossa, Jesus, Ele me ouviu. Pensem só, talvez eu vou perder um pouco mais de tempo aqui, mas porque isso é muito grandioso. Pensa assim, a pessoa está na semana dela, no momento mais difícil dela, e ela está no carro, ela está no quarto, conversando com Deus, falando: meu Deus, está faltando isso, está faltando aquilo, eu estou sem emprego. Ou por coisa boba, coisa mais simples: ai, Jesus, eu estou com tanta vontade de comer uma costela, eu estou, né, nossa, uma costela com uma coquinha, uma alface, sabe, uma coisa assim. E a pessoa falar assim, do nada vinha costela. Pensa só. Tipo, você vai sentir a pessoa mais mimada do mundo, a pessoa que receber, né? Porque ela vai falar assim: nossa, Jesus, Ele ouviu a coisa mais simples que eu pedi para Ele. E a oferta, ela é tão grandiosa, ela é tão poderosa, porque ela convida a gente participar da manifestação da glória de Deus. Deus, Ele já está estabelecido na palavra dEle, Ele convida o homem para participar do plano dEle e da ação dEle na humanidade. Então, Ele só quer uma pessoa, um amigo, um servo dEle, um discípulo dEle, para ser o corpo, para ser o meio, para ser o instrumento. E o Espírito está nos convidando. Talvez você nem tenha tanto dinheiro ou não tenha tanta coisa, mas você pode doar algo que está na sua casa. Você pode ser convencido pelo Espírito de, tipo assim, você está no mercado e você pensar: meu Deus, tem uma manteiga e eu preciso da manteiga para o fulano. E chega lá, está faltando a manteiga. Coisa simples, que para a gente é simples, é o básico, mas para aquela pessoa vai ser a manifestação da glória de Deus. E talvez a gente está buscando Deus, a manifestação de Deus em tantas outras coisas. Nossos olhos estão tão viciados em procurar a manifestação de Deus em coisas grandiosas. E a gente perde de ver a manifestação de Deus no simples evangelho, que é o discípulo com coração doador, com coração ofertante, de pegar aquilo que ele tem e ofertar para o próximo. Então eu quero muito, assim, muito, que você viva isso nos próximos dias. E que você viva isso ao longo da sua jornada cristã. Porque, gente, é muito bom ver um rostinho brilhando, um olho brilhando, assim, falando: nossa, você foi enviado por Deus. Nossa, Jesus, Ele te usou. Nossa, Jesus, Ele ouviu a minha voz. E você vendo a glória dEle sendo manifestada nessa situação. Amém? Vocês entenderam? Então, não tem desculpa se você tem dinheiro ou não, tá bom? Agora vamos lá em Mateus, capítulo 5. A gente vai falar sobre oração. Diz assim, capítulo 6, versículo 5, diz assim lá em Mateus: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, e antes mesmo do que pedirem. Até aqui. Eu quero ler rapidinho, eu sei que é um salmo muito conhecido, mas eu quero ler ele rapidinho, para que vocês entendam o que o Senhor está falando aqui nessa passagem. A gente poderia falar muitas coisas sobre oração, sobre jejum, mas a gente vai focar no que Jesus ensinou sobre oração no Sermão do Monte.
lá no Salmo 139, diz assim: ao regente do coral, Salmo de Davi: ó Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo do que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para o meu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me sustentará. No verso 11, eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que me tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu me formaste no meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Por que eu citei esse salmo? Porque quando o Senhor nos convida a ir para o lugar secreto, para o quarto, significa um lugar de intimidade. E aqui o quarto eu posso dizer que é uma forma de expressar ali a intimidade, não é exatamente literal um quarto, mas é que nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, aqueles que o amam, a gente precisa ter um lugar de intimidade com Deus para nos relacionarmos com Ele. E neste lugar de intimidade, que a gente pode usar o quarto como exemplo, a gente precisa ter a convicção que o Senhor, Ele está lá. Que o Senhor se faz presente lá. Porque talvez a gente se comporta como os hipócritas, ou como os pagãos. Como os hipócritas orando só por orar, só para mostrar que está orando e para ganhar aplausos. Ou como os pagãos repetindo palavra, como se Deus não estivesse lá. E aqui Jesus, Ele vai nos orientar que quando a gente entrar no quarto e fechar a nossa porta, é para a gente ter um coração sincero diante dEle. Porque Ele já nos conhece. E nesse Salmo 139 vai dizer que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E para onde a gente for, não importa se é no mais alto céu ou se é no mais fundo abismo, lá Ele está, ou seja, Ele sabe. Ele se faz presente e Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que está no nosso coração. E aqui a gente poderia dizer que o Senhor, Ele subiu o nível, mas eu quero te dizer que aqui eu vejo um conforto e um consolo de Jesus nos convidando para a gente ser a gente mesmo diante dEle. A gente não precisa chegar diante de Deus, no lugar secreto, diante dEle e ser quem a gente não é. O Senhor não está nos convidando a orar, a falar com Ele de forma religiosa. O Senhor não quer que você fique diante dEle, repetindo várias palavras, e Ele por horas, falando coisas repetidas, ou coisas hipócritas que nem está no seu coração. O Senhor, Ele não está preocupado com o tempo. Talvez você fale, meu Deus, eu quero cronometrar 1 hora de oração, mas nessa 1 hora de oração é só repetição, nada de verdade no meu e no seu coração. Então de nada valeu a oração. Porque se a gente está naquele lugar com o objetivo de passar 1 hora na presença do Senhor e a gente só está repetindo as orações, a gente está sendo hipócrita, de nada valeu, a gente perdeu tempo. Agora olha que mais poderoso é. Tipo,
pensa, um religioso, por 1 hora, fazendo orações repetidas ou sendo hipócrita. Aí vem alguém, um pecador, que nem conhece muito bem a Deus, para por 1 minuto e se derrama aos pés do Senhor. Abre o coração. E às vezes nem é para falar a palavra bonita, é para falar o quanto pecador ele é, o quão mal ele é. E isso sobe, sabe, de uma maneira agradável ao Senhor, não o que ele fez, mas um pecador se rendendo a Cristo. Um pecador abrindo o coração ao seu Redentor. Um filho amado abrindo o seu coração para o seu Pai. E é por isso que aqui no começo da oração, eu pedi para vocês abrirem o seu coração para o Senhor. Porque isso daqui, a partir de hoje, você não pode praticar mais. Quando você está num culto, você não pode praticar orações religiosas, orações hipócritas. Eu não sei se vocês têm essa prática, mas se é por uma condução, amém, a gente pode orar, mas ficar no culto, orando de forma religiosa, só para ganhar aplauso dos outros, esquece. Tira isso. É melhor não orar, é melhor nem abrir a boca. É melhor ficar no seu secreto, no seu lugar e falar com Deus, do que querer aplauso dos outros. E no seu lugar secreto, por mais que você não tenha 1 hora para falar, 2 horas para falar com Deus, se for 5 minutos ali, mas se for da sua verdade, do seu coração, da sua sinceridade, você vai começar a criar relacionamento com o seu Deus. Porque o que Jesus quer comigo e com você é relacionamento. O que o Senhor quer comigo, com você, é que você fale, que eu fale, Ele escute e nós venhamos ouvir a voz dEle. Por isso que é um lugar de intimidade. E como nós lemos no Salmo 139, Ele sonda o nosso coração. E por que a gente insiste de chegar diante de Deus e querer esconder o que está no nosso coração? Por que a gente insiste em querer esconder aquilo que a gente quer falar para Deus? Mesmo que seja algo ruim, mesmo que seja para falar, Senhor, eu estou com muita raiva de fulano, Senhor, eu estou com muita raiva do Senhor, porque não está me abençoando, Senhor, meu coração está cheio de ira, meu coração está cheio de ódio, ou meu coração está cheio de inveja, meu coração está assim, às vezes a gente não quer falar, porque a gente fica, meu Deus, vou falar isso para Deus? Como que eu vou abrir meu coração para o Senhor? Mas Ele já conhece, Ele já sonda o nosso coração, e Ele já sabe o que a gente vai falar, antes mesmo da gente abrir a nossa boca. E aí o Senhor está nos convidando hoje para a gente ser sincero com Ele. Porque é nessa sinceridade que nosso relacionamento vai estar cada vez mais maduro, cada vez mais fortalecido em Deus. Porque se a gente é sincero com o Senhor, se a gente constrói esse relacionamento com o Senhor, a gente aprende a ouvir ao Senhor também. Porque não sei se vocês já passaram por essa experiência de sentar, conversar com Deus, se derramar diante de Deus, falar ali tudo que estava no seu coração. Talvez naquele momento o Senhor nem te respondeu, mas do nada, ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, o Senhor usa alguém, o Senhor faz alguma coisa para você entender que Ele te ouviu e Ele te responde. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Não tem nada mais incrível do que isso. Ou ao contrário, você orou, você falou com Deus de forma religiosa, de forma hipócrita, ou de forma pagã, que é repetindo as orações, e você não sentiu nada, você não sentiu um alívio, você não sentiu a presença de Deus, você não sentiu nada. Por quê? Está sendo hipócrita, está sendo religioso, está sendo pagão, repetindo as mesmas palavras. E a recompensa o Senhor Ele vai usar, a recompensa sempre para aqueles que são hipócritas ou pagãos, é receber o mesmo aplauso, é você receber ali do homem, não da parte de Deus. E o Senhor está nos convidando hoje para orar para Ele de forma sincera, abrir o seu coração de forma sincera. E se você encaixar isso com a oferta, você vai ver que vai ser um relacionamento construído, porque você vai começar a ouvir a voz de Deus, Deus vai começar a te apontar as necessidades, Deus vai começar a revelar o coração dele, e vai ser uma troca de alguém que se relaciona com qualquer outra pessoa. Você vai falar de si, você vai falar do seu coração, você vai ler a Bíblia, você vai orar e você vai conhecer o Senhor também. E esse relacionamento ele é construído. Talvez a gente foge da oração porque a gente pratica a oração de forma religiosa e não de um coração sincero, de um coração puro que quer se relacionar com um Deus vivo, com um Deus que se faz presente. Por isso que quando a gente for para o momento de oração, tenha em mente, o Senhor ele está aqui.
Os olhos dele estão aqui. Porque a palavra dele me diz que para onde eu for, ele se faz presente, ele está lá. Os olhos dele estão lá, tua presença está lá. E se nós somos discípulos de Jesus, o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. E você pode se relacionar com o Senhor no secreto. E você vai sentir a presença dele, você vai ter convicção do que você está falando com ele. E também algo muito, muito, muito importante nessa oração é que Jesus fala: porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E eu queria abordar sobre a paternidade, porque talvez aqui você não teve na terra, né, um pai que é o ideal. E talvez você não se relaciona com Deus como pai por conta do que você já passou aqui. Mas eu quero te lembrar que o nosso Deus, Ele é Pai. E o que o Senhor ministrou no meu coração, eu imaginando sobre Pai, que quando a gente está na presença de um Pai, a gente tem amor, a gente tem segurança, a gente tem ordem, a gente tem temor, a gente tem provisão e a gente tem alegria. Porque é tudo que um pai oferece ao seu filho. Então, quando a gente vai para esse lugar de oração, a gente precisa se lembrar que nós estamos indo para um lugar onde o nosso Pai está. E Jesus tinha essa prática, ele ia orar até o Pai. Ele se retirava para conversar com o Pai. O Filho primogênito, ele é o nosso maior exemplo. Ele se retirava para orar com o Pai. Você precisa hoje, em nome de Jesus, se achegar diante de Deus como um pai. Porque talvez o que você passou aqui com o seu pai terreno não te revele a Cristo não te revele a Deus como um pai, mas Ele quer revelar a paternidade dele sobre mim, sobre você, neste lugar de oração. E muitos, talvez, por não ter um pai presente, um pai que realmente deveria se comportar como pai nessa terra, sofrem com a falta de confiança do pai. Porque quem tem um pai bom nessa terra entende que tem o quê? Confiança. O meu pai me traz segurança. O meu pai me traz confiança. O meu pai me traz estabilidade. O meu pai me traz direcionamento. O meu pai me traz exortação. Me traz ali um conserto para eu seguir o direcionamento certo. E é isso que tem que ser diante de Deus nessa oração. Você no secreto com seu pai, Ele vai te oferecer tudo isso. Você vai se sentir amado. Você vai se sentir direcionado, você vai se sentir no lugar de confiança, porque às vezes nós não nos abrimos para o Senhor, nós não falamos aquilo que realmente nós queremos falar para Deus, porque a gente acha que não tem confiança neste lugar. E muito pelo contrário, não há lugar mais seguro do que você falar com Deus. As pessoas podem falar do que você falou para elas, para as outras pessoas. As pessoas podem te julgar, as pessoas podem não te entender, as pessoas podem ouvir e entender totalmente diferente do que você falou. E eu quero te convidar a provar disso. Diante de Deus, não haverá julgamento errado, não haverá mal entendimento, não haverá julgamento, não haverá falta de confiança, porque se você falar para Deus, Ele não vai sair espalhando para todo mundo. É o melhor lugar que tem para você se derramar. É o melhor lugar que tem para você se revelar. É o melhor lugar que tem para você mostrar quem você é. Porque melhor de tudo, Ele também é a cura, Ele também é o direcionamento, Ele é a palavra, Ele é aquele que nos lava, Ele é aquele que nos limpa, é que nos purifica. Então é este lugar que o Espírito está nos convidando a nos achegar. E eu queria reforçar também que esse lugar de intimidade, esse lugar secreto, talvez não seja num quarto. É um lugar de intimidade. E aí é sua intimidade com Deus. O lugar específico na terra, na geografia, não importa. O que importa é que você tenha um lugar de intimidade com seu Deus. Amém? Aí continuando, vai dizer assim... Vocês orem assim, no versículo 9 do capítulo 6. Vai dizer assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu falei para vocês sobre o Pai Nosso, Jesus vai revelar pela primeira vez aos seus discípulos sobre Deus como Pai. Isso nós já falamos. A parte do santificado seja o teu nome, não tem como santificar ainda mais o nome de Jesus, o nome de Deus, porque Ele está acima de todo nome e já é um nome santo. Mas aqui é um lugar de honra, é um lugar que nós honramos o nome de Deus. E Ele merece toda a honra. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos honrar o nome do Senhor. E quando Ele fala, venha o teu reino, obrigada, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a gente neste lugar de comunhão com o Senhor, ser de novo o instrumento, o canal pelo qual o reino de Deus vai ser manifestado na terra como é no céu. Então a gente pode pegar o exemplo da oferta. Às vezes a gente quer ver o céu e quer fazer com que aquilo aconteça no céu como é na terra, e a gente fala no culto como se fosse algo glorioso, um mistério, e glória a Deus, e aleluia por isso. Mas aqui o Senhor está falando é que a gente já pode revelar para as pessoas que estão ao nosso redor como é no céu. Então na oferta, como exemplo, quando a gente se coloca como disponível em ofertar a vida do outro para que Jesus seja glorificado, a gente já está fazendo no céu, na terra. Tudo que você aprende com o Senhor e você está no seu relacionamento com o Senhor, você vai revelar para o próximo como é no céu. O Senhor, Ele não está esperando e Ele não quer fazer sozinho a revelação dos céus na terra como é no céu. Ele já faz isso hoje, por meio dos seus discípulos, por meio dos seus filhos, por meio dos seus servos. Ele já está revelando o céu na terra. Só cabe a nós estarmos disponíveis em ser esse instrumento e ser esse canal que vai revelar para o outro como é no céu. E uma das formas que nós já lemos aqui é a oferta. Você quer ver o céu se revelando nos céus da terra? Você quer olhar para os céus e olhar na terra e falar assim, meu Deus, na terra está acontecendo como é no céu? Comece a praticar o reino dos céus na terra. Se a sua vida apontar para os céus, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus e vai estar revelando os céus na terra. Se o seu comportamento, o meu comportamento for como é no céu, porque o Espírito nos conduz, a palavra de Deus nos conduz, vai revelar na terra como é nos céus. E a gente vai falar mais pra frente sobre perdão, mas é uma outra forma de fazer a vontade de Deus na terra como é nos céus. Né? A gente fica se perguntando, meu Deus, como mostrar para pessoas que estão ao meu redor, como as pessoas enxergarem os céus? É através da nossa vida, não tem outro meio. Porque aquela pessoa talvez não vai ler a Bíblia, mas ela vai te ler, ela vai ver seus comportamentos, ela vai ver sua palavra. Isso não é clichê. Você quer revelar na terra como é nos céus? Então você tem que estar disponível em as suas práticas, a sua vida, revelar os céus. E aí vai dizer assim, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nessa parte é muito lindo porque mostra que nós temos um Deus. Jesus, ele está ensinando, dai-nos o nosso pão de cada dia. As nossas necessidades básicas, o Senhor, ele vai suprir. Aquilo que você precisa, você tem um Deus que ele não vai deixar nada te faltar. O nosso problema é que a gente acha que o nada faltar é tudo aquilo que a gente quer. E não é tudo que a gente quer. É tudo que realmente é a nossa necessidade. E o Senhor é um bom pai e ele não deixa que os seus filhos pereçam. E aqui está falando, Jesus está falando, ora, pede ao Senhor, Deus, me dá o pão de cada dia. E o pão de cada dia não é para esse pão, não é para um mês, não é para um ano, não, esse pão é de cada dia. E é tanto pão nosso terreno que a gente precisa, quanto pão espiritual. Nós precisamos pedir, nós precisamos ter essa fome. Nós precisamos ter essa fome de pedir para o Senhor, me dê o pão de hoje. Qual é o pão de hoje? Qual é o pão que eu preciso hoje? A gente vai receber esse pão, o Senhor vai nos dar esse pão.
E aí algo que eu queria falar também, que está no versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor, Ele nos livra do mal. Ele nos livra da tentação. Não é que a tentação ou o mal não vai chegar até nós, não é que a gente vai ser blindado e a gente vai ser guardado porque nós conhecemos ao Senhor, mas a gente precisa orar ao Senhor, me livra do mal, porque a gente é muito mais fácil caminhar para o mal do que querer se livrar do mal. É muito mais fácil a nossa carne ser conduzida para o mal, para a tentação, do que a gente por si próprio fugir desse mal, fugir dessa tentação. Então a gente tem que pedir para o Senhor, me livra do mal. E essa oração que o Senhor está nos ensinando não é uma oração para ser como os pagãos repetindo. Você não precisa ficar repetindo isso, mas você tem que ter a consciência dessa oração. Você precisa entender que você tem o Pai que está nos céus, que te olha e que te vê e que se relaciona com você. Você precisa entender que todos os dias a gente precisa honrar o nome desse Senhor, que é santo. A gente precisa entender que na prática a gente tem que trazer o reino dos céus e fazer a vontade do Senhor aqui na terra. E na prática a gente tem o pão nosso de cada dia. Pedir esse pão porque o Senhor vai nos dar. E eu acho que o mais dificultoso para nós seres humanos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu vou falar um pouco mais dele para frente, vou falar do versículo 13, a gente volta aqui. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí eu já falei o versículo 13, por quê? No 14 vai dizer assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Liberar perdão é muito sério, gente. É muito sério. Ficar com o coração rancoroso, sem liberar perdão, é muito sério. Guardar mágoa é muito sério. O perdão, eu aprendi que ele não liberta o outro. O perdão, ele me liberta. O perdão não é sobre o outro. O perdão, ele é sobre mim. E quando nós temos a consciência de quem nós somos diante de Cristo, a gente entende que quem é muito perdoado, muito ama. Porque se você entende o quão pecador, o quão falho você é, o quão miserável que você é, o quanto que você erra, e você sabe, e isso é muito louco, porque se a gente vem aqui, da oferta, da oração, você vai se examinar, você vai saber quem você é, você vai saber das suas intenções. Então você vai entender diante de Deus no lugar secreto que você não é uma pessoa boa, que você é uma pessoa má. Por meio da palavra Ele vai te revelar. Então quando for para perdoar o outro, você foi tanto amado por Jesus. Você sai tanto desse lugar de amor que te constrange. Eu não sei se você já sentiu isso, mas de você estar diante de Deus e falar assim: eu não mereço. Que amor é esse que me constrange? Que amor é esse que me sonda? Que amor é esse que me cerca? Que amor é esse que me persegue, mesmo eu sendo mal? Porque, como eu falei aqui, esse bloco do Sermão do Monte é sobre a intenção do nosso coração. E só o Senhor sabe o nosso coração. Só o Senhor sonda o nosso coração. E nós mesmos, porque nós sabemos que a gente é mal. A gente sabe o pensamento maldoso que a gente teve sobre o outro. Na nossa mente a gente falou mal do outro. Na nossa mente a gente julgou o outro. Na nossa mente a gente matou o outro. Na nossa mente a gente já pecou tanto. A gente é mal, a gente é ruim. E quando a gente vai para Jesus e mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim, sendo tão perfeito, sendo tão santo, sendo tão maravilhoso, Ele derrama a sua graça de amor e o perdão sobre nós. A Aline falou sobre os inimigos de Deus. Pensa, nós éramos inimigos de Deus e mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele derramou do seu amor sobre nós. E o perdão é sobre isso. Não tem como você começar a perdoar se você não entende que você foi perdoado. Não tem como praticar o perdão se você não provar do perdão maior, daquele que é único e digno de perdoar, que é o Senhor, e vem desse amor de Cristo. E eu oro de verdade, com todo o meu coração neste momento, para que você prove do amor de Jesus, para que você seja constrangido pelo amor de Jesus, para que todos os dias você sinta perseguido por este amor, e que você entenda e que eu entenda que a gente não merece
esse amor, porque vai ser com base nesse amor recebido e no entendimento que nós somos pecadores, errantes, falhos, que a gente vai começar a perdoar mais. A gente vai começar a liberar perdão mais. A gente vai começar a avançar mais no perdão. Só que eu também preciso te dizer uma coisa. Tem perdão que leva tempo, porque as feridas são muito profundas. E se eu falar pra você que é só liberar perdão, eu vou estar sendo hipócrita. Se eu falar pra você que é fácil perdoar, que só chega assim, perdoei, tá perdoado, tá errado. Porque tem perdão que leva processo. Tem perdão que vai sendo curado em várias camadas. E o que eu quero te dar esperança é que o Espírito Santo pode te conduzir nessa cura e nessa liberação de perdão. Talvez não vai ser do dia para a noite. Talvez vai ser um ano, vai ser um processo. Mas o Espírito Santo que vai curar todas as camadas que foram feridas por conta de dores, por conta de lutas, por conta de feridas que foram feitas em você. Mas Ele vai te curar e você vai conseguir liberar esse perdão. O que não pode é ter um coração rancoroso, orgulhoso, cheio de mágoa e dizer assim, eu não perdoo nunca. Eu não quero olhar na cara nunca. Porque a gente leu, da forma que você é perdoado, ou da forma que você perdoa, é que você vai ser perdoado. Agora, imagine Cristo olhar pra gente e falar assim, não, você não vou perdoar não, você não merece. Nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós merecemos o perdão. E outra coisa também que é muito importante para falar sobre o perdão, além de que leva tempo, você não é obrigado a viver com a pessoa. Você não é obrigado a estar com a pessoa para mostrar que você liberou o perdão. Precisamos ter maturidade, sabedoria e discernimento para entender se o perdão já foi dado ao nosso coração e não precisar conviver mais com algumas pessoas. Você não conviver com essas pessoas não significa que você não perdoou. Significa sabedoria para você não ser machucado de novo. Ou para você machucar. Tem que ter sabedoria. Não é porque você não convive mais que o seu coração está rancoroso. Não é isso. O Espírito pediu para eu dizer à igreja. Perdão é você estar com o coração em paz. Perdão é você sentir um amor que vai além. É o amor de você amar o inimigo. É amar alguém que te fez mal. E esse amor não vem de você. Esse amor, ele vem de Cristo. Não é um amor de sentimento, tá? Não é um amor que você vai falar assim, eu amo essa pessoa. Que seria hipócrita você amar alguém que te machuca. Mas é um amor de Cristo, um amor de graça, um amor de compaixão, um amor de misericórdia, um amor de bondade, um amor cheio de misericórdia. E o Espírito nos convida nessa noite. Será que tem algo aí que precisa liberar um perdão? Será que tem algo aí que você está represando no seu coração, que está rancoroso, e você sabe que está lá dentro, está lá no, sabe, está lá no oculto, e você ainda não quis porque você não quer, você está sendo orgulhoso demais e não quer dar o braço a torcer. E eu já vou falar sobre o jejum, mas o Senhor também insistiu muito para falar sobre isso e dar um exemplo. Eu acho engraçado quando a gente vai ministrar uma palavra, a gente vive muito a palavra, né? Antes de ministrar ela. E teve um tempo, umas semanas, meses atrás, que eu briguei com uma pessoa muito íntima. E eu não estava errada. E eu ficava assim para Deus. Eu não estou errada, eu sempre peço perdão. E eu não vou pedir perdão dessa vez. O Senhor vai falar com a pessoa lá e essa pessoa vai me pedir perdão. E toda vez eu via a pessoa, fingia que não via essa pessoa e era uma pessoa íntima, muito próxima. Então, assim, não tinha por que eu ficar fazendo cara dura, cara, né, empinada. E eu falei, eu não vou falar, Deus. Eu já pedi perdão várias vezes. Toda vez que a gente briga, sou eu que peço perdão. Sou eu que quero reconciliação. Sou eu que quero que fique em paz. Sou eu que derramo amor. Sou eu. E o Espírito falou assim, não é você. Sou eu. Vai lá e pede perdão. E eu não vou pedir perdão. Eu fiquei dias sem pedir perdão. Sabe o que eu quero falar pra vocês? Esses dias eu fiquei sem paz. Esses dias eu fiquei totalmente sem paz. Porque toda vez vinha no meu coração, e eu sei que é o Espírito Santo. Você precisa resolver isso.
E ele não vai te vir pedir perdão. Essa pessoa não vai te pedir perdão. Eu, por que não, Espírito? Você me convenceu. É só você convencer ele também. Né? Conversa a pessoa, ela me pede perdão. E aí o Espírito me mostrou. Você está sendo orgulhosa demais. Você não está sendo misericordiosa. Você não está sendo bondosa. Cadê os frutos do Espírito? Isso fala mais sobre mim do que a outra pessoa. Isso fala mais da minha intimidade com Deus do que sobre a outra pessoa. E aí teve uma hora que eu cansei de brigar com Deus, porque não tem como a gente ganhar de Deus. E eu falei, quer saber? Eu vou pedir perdão. Aí eu fui lá, pedi perdão e adivinha, tudo ficou bem. Tudo ficou em paz, tudo ficou alegre. E pareceu que nada tinha acontecido. Quem estava se remoendo, quem estava mal, quem estava amargurada, quem estava pesada, era eu. Eu me lembro até que o Gustavo falou assim, você ainda não foi pedir perdão? Toda vez Deus está te falando para pedir perdão. Eu falei, não, e eu fiquei nessa luta e eu que fiquei mal. A pessoa não estava nem sabia. Então o perdão fala sobre nós. O perdão fala da nossa intimidade com Deus. O perdão fala do nosso relacionamento com Jesus. Quem muito é perdoado, muito ama. E isso aqui é fazer a vontade de Deus e fazer com que na terra seja como nos céus. Porque nos céus tem Jesus e tem perdão. Então nessa terra a gente precisa glorificar e manifestar a presença de Jesus, liberando perdão. Mesmo que seja uma liberação de perdão e não conviver mais. Mesmo que seja uma demonstração de amor, mesmo que vai demorar um pouquinho para cicatrizar as feridas, mas nós precisamos manifestar o perdão. Amém? E aí sobre o jejum, vamos lá no capítulo 6, a partir do versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. E aí, de novo, Jesus aqui, ele não vai ensinar como jejuar, no sentido assim, façam tantas horas, tirem o alimento. Ele não vai entrar nessa profundidade, porque ele já entendia que os seus discípulos deveriam fazer isso, deveriam ter essa prática da oferta, da oração e do jejum. Só que o que ele vai enfatizar aqui de novo é jejuar para ser visto. É jejuar para receber aplausos dos homens. É jejuar com o coração de mostrar que é santo. E o Senhor não se agrada disso. O Senhor não quer que nós tenhamos essa intenção. Ele quer que a gente tenha uma intenção de jejuar para ter um relacionamento com Deus. E aí, de novo, a recompensa de quem jejua dessa forma vai ser só os aplausos das pessoas. Por exemplo, chegar e falar assim, estou jejuando, legal. Tá jejuando, parabéns, tá bom, é só essa sua recompensa. Seu jejum não valeu de nada. Agora, se você tá jejuando para o Senhor, para que o Senhor receba, para que você tenha relacionamento com Deus, você vai ter a sua recompensa da parte de Deus, do seu Pai. O seu Pai vai te recompensar. E não significa que a gente acha que assim, eu não posso mostrar, né, que eu tô jejuando, não posso falar, não, irmão, não quero e tal. Não é isso. A intenção dessa palavra é nos ensinar a intenção do nosso coração. Será que a gente está falando que a gente está jejuando só para mostrar que a gente é religioso demais, espiritual demais? Ou a gente está jejuando para realmente buscar ter intimidade e relacionamento com o Senhor? Porque essa é a intenção do coração. E o Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Então, se você jejua com a intenção de ter a recompensa do Senhor, entenda e acredite, você vai ter a sua recompensa. Em todas essas práticas, há recompensa. Cabe a nós a entendermos qual a recompensa nós queremos. Amém? Podem se colocar de pé, por favor. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Só mais um louvorzinho.
A gente já vai finalizar, mas assim, em cima dessa prática do que foi falado aqui, eu quero pedir assim a cada um que está aqui, a igreja, que se examine, sabe? A gente pratica essa parte de examinar a nós mesmos na Santa Ceia, né? Geralmente a gente fala muito nesse culto. Mas a prática do se examinar e de enxergar como está o nosso coração, ela deve ser diária. Porque como nós lemos aqui, todas essas práticas são práticas boas, a oferta, a oração, o jejum, mas o que faz dela má é a intenção do nosso coração. Então eu queria que vocês fechassem os olhos, a Cleo vai apagar a luz ali. E eu sei que a gente já fez isso no começo aqui do culto, e talvez você esteja cansado também. Você está falando, meu Deus, eu quero que acabe logo, porque eu estou cansado, quero ir para minha casa, fiz tanta coisa. Mas, conforme do que foi pregado aqui, eu quero te pedir, te convidar a reagir ao que foi ministrado no Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é uma orientação que a gente consegue praticar, é algo que a gente consegue entender, absorver e colocar em prática no nosso dia a dia. Então, neste momento, eu quero que você primeiro se examine. Peça ao Espírito Santo, Espírito, me conduza, fale comigo naquilo que eu preciso mudar, naquilo que eu preciso começar a praticar. Talvez aquilo que você precisa praticar hoje, que você nunca fez e nunca provou, porque o seu coração é muito duro, muito egoísta, é a oferta. Talvez o que o Senhor está te convidando nessa noite é para ofertar mais. E o ofertar mais não é somente na igreja, mas é na vida de alguém lá fora, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Então comece a pensar sobre a oferta, comece a se examinar, pensar, meu Deus, eu tenho ofertado? Será que o meu coração, ele é duro nessa parte? Eu não consigo ofertar porque eu acho que vai acabar? Ou é porque eu sou egoísta, porque eu penso em mim mesmo, acho que não posso dar, ou porque eu acho que o que eu tenho é pouco e eu não consigo ofertar? E pede ao Senhor para Ele mudar o seu coração. E peça ao Espírito para Ele trazer a sua memória, sabe? Até nos próximos dias, quem você pode ofertar? Quem você pode ter isso no coração, assim, qual a necessidade que eu posso aliviar? Qual a necessidade que eu posso resolver? Qual é a fome? Qual é o frio? Qual é a necessidade que eu posso resolver lá fora? E Jesus vai ser glorificado. Eu te convido também a pedir ao Espírito a falar assim. Talvez seja uma oração muito ousada, mas você fale assim: Espírito, deixa eu mimar alguém que o Senhor quer mimar. Talvez tenha alguém com desejo de alguma coisa, eu quero alguma coisa e eu quero ser instrumento onde essa pessoa vai enxergar que o Senhor está cuidando de forma zelosa, o Senhor está mimando, o Senhor está derramando o seu amor. Será que você pode pedir isso ao Espírito? Ah, Senhor, eu quero ser um instrumento onde eu vou ser aquele que vai resolver a necessidade que o Senhor quer resolver e o Senhor vai ser glorificado. Será que na oferta você pode orar agora e falar assim: ah, Jesus, a Vanessa falou ali na pregação que é muito bom ver uns olhos brilhando, um sorriso no rosto, quando essa pessoa recebe a oferta, vendo que o Senhor está sendo manifestado, a sua glória está sendo manifestada. Ah, Jesus, deixa eu ver esses olhos brilhando, deixa eu ver esse sorriso sendo esboçado no rosto. Senhor, me mostra quem eu preciso abençoar. Senhor, me mostra quem eu preciso ofertar. Senhor, me mostra quem eu preciso derramar amor. Ah, Jesus, muda o nosso coração e faça com que ele seja um coração generoso. Talvez você se examinando agora, o Espírito te conduzindo nessa oração, ele está te mostrando que você precisa correr mais para o lugar secreto, para o lugar de intimidade. Ou talvez você já está neste lugar, mas você ora de forma religiosa, com palavras repetitivas. Ou talvez você nem vai para este lugar de intimidade, porque você acha que é chato, é maçante ficar repetindo as mesmas coisas. Então, neste momento, você pode aproveitar e praticar essa oração.
abrindo o seu coração, falando: Senhor, eu acho chato, eu acho muito maçante ficar orando, então me ajuda a orar mais, me ajuda a te buscar mais. E talvez você faz tempo que você não jejua, faz tempo que eu não jejuo, então eu quero te pedir a se examinar e falar assim: Senhor, me convida a ter mais sede e fome da sua presença e que eu venha jejuar mais. Ou talvez você tenha jejuado, mas o seu coração está sendo mais para que essa prática seja realizada e você tenha apagado ali uma regra do tipo: ah, Senhor, eu cumpri essa obrigação, eu jejuei, então a minha obrigação já foi feita. E aí o Senhor te convida nessa noite a não fazer por obrigação, mas para fazer por amor, buscando a presença dEle. Então neste momento eles vão começar a orar e a adorar ao Senhor. E eu sei que já passou um pouco do horário, você deve estar cansado, mas eu acredito muito na presença de Deus neste lugar. E o Espírito está conduzindo a sua mente, o seu coração, naquilo que Ele quer trabalhar nos próximos dias. E eu profetizo que nos próximos dias você vai abençoar alguém, você vai ofertar alguém. Eu profetizo que o Senhor vai te chamar para um lugar secreto e você vai ter a convicção que a presença do Senhor está neste lugar. Eu profetizo que você vai jejuar mais e com isso você vai ter a intenção de estar sensível à voz de Deus e não fazer por obrigação. Ah, Espírito, eu quero orar sobre nós, por nós, pela sua igreja. Te agradeço por essa oportunidade e peço a Ti, Espírito, bagunça o nosso interior, mova o nosso coração e mova, Senhor, para que nós venhamos ter as intenções corretas. Só o Senhor sabe o profundo e o oculto do nosso ser. Só o Senhor nos conhece, Jesus, de tal maneira soberana e cheia de sabedoria. Então nos revela, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, mas também nos revela, Senhor, a glória que é ofertar, o prazer e a alegria da oferta, o prazer e a alegria, Senhor, da oração, o prazer e a alegria da recompensa do jejum. Que nós possamos provar, Senhor, ao longo da nossa jornada contigo, a recompensa da oferta, a recompensa da oração, a recompensa do jejum, mas uma recompensa, Senhor, que está na intenção certa, que é fazer a sua vontade, que é te agradar. Em nome de Jesus, amém.